Linda, maravilhosa. Olha só, e quem é Verônica Hipólito? Atleta olímpica? Olímpica ou paraolímpica? Olímpica? Não. Eu era extremamente capacitista. Então, quando eu tive o AVC, naquele momento eu já percebia um olhar de pena das pessoas que já me deixava com muita raiva. Para mim, todo esse tempo, talvez você seja uma atleta paralímpica e não olímpica. E naquele momento, eu me aceitei porque isso fez total sentido para mim. Mas a gente tava no refeitório, aí eu fui lá num canto achando que era álcool em gel, era camisinha, tinha camisinha em todo lugar. Do refeitório? No refeitório, meu filho! Todo atleta paralímpico é um deficiente, mas nem todo PCD, pessoa com deficiência, é um atleta paralímpico. Cara, eu vou me focar no problema? Não, eu vou ter que ir pra solução. Eu choro, eu fico mal, eu quero desistir, eu tenho crise de ansiedade, já tomei muito remédio pra depressão. Só que, bicho, eu sou atleta de altíssimo rendimento, eu prefiro ser muito mais do que o tumor. E eu odeio quando as pessoas têm operação. Eu tô superando o quê? Eu queria ser a menina mais rápida da cidade, só isso. Centro Paralímpico Brasileiro! Que lugar lindo! Pista de primeiro mundo, uma das pistas mais rápidas do Brasil. Ah, rápido é comigo mesmo. Vai um atleta! Vamos competir? Cadê? Vamos aí. Juntos? Junto. Vasculhando com André Vasco. Quer ver como? Vem um pouquinho mais pra cá. Olha só. Uau! Verônica Hipólito. Olha só, dona Verônica, muito prazer te conhecer. Passei um dia aqui, olha, é um lugar diferente. Geralmente as pessoas vão até a minha casa ou eu vou até a casa das pessoas. Dessa vez foi diferente. Eu estou no Centro de Treinamento Paralímpico Nacional. Linda, maravilhosa. Olha só, e quem é Verônica Hipólito? Atleta olímpica? Olímpica ou paraolímpica? Olímpica? Não. Olha como o Google define você, olímpica. Gente, eu sou atleta paralímpica. Oxi. Isso é capacitismo do Google? Se você não sabe o que é capacitismo, se liga. Eu te explico apenas um minutinho. Primeiro temos que deixar uma coisa clara. Se alguém tem alguma deficiência, repare, alguém tem deficiência. Alguém. A pessoa vem na frente da deficiência. Esse é o ponto de partida para explicar qualquer coisa sobre deficiência. De acordo com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, bem recente inclusive, a deficiência deixa de ser atributo da pessoa e passa a ser o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão as características de cada um. A LBI veio mostrar que a deficiência está no meio, não nas pessoas. De forma resumida, podemos definir capacitismo como uma atitude preconceituosa ou discriminatória que vê a pessoa com deficiência inapta para o trabalho ou incapaz de cuidar da própria vida. Quanto mais acessos e oportunidades uma pessoa dispõe, menores serão as dificuldades consequentes da sua característica. Tem que ter consciência que o padrão imposto por aí não se aplica à maioria das pessoas. E lembre-se, uma pessoa jamais deve ser reduzida apenas à condição funcional do seu corpo. Nós temos muitas outras características. Risca o preconceito e propague esse vídeo e essa mentalidade. Olha lá, que maravilha! É parente de Diego Hipólito? É? Não sei nem dar uma cambalhota. Ótimo. Verônica Hipólito de deficiência, Verônica Hipólito Instagram. Girl from Paralympics. Com muito orgulho, senhoras e senhores. Seu quadro de medalhas. Ai, meu Deus do céu. Quantas medalhas a senhorita já possui? Você é um dos maiores... Falando assim dos top 10, top 20 atletas paralímpicos brasileiros, hoje você tá nesse ranking, não? Coloco. Sim. Porque, ó, eu sou campeã mundial do 200 metros rasos, vice-campeã mundial dos 100 metros rasos, medalha de prata e bronze na Paralimpíada do Rio em 2016, tenho 7 medalhas para Pan-Americanas, 3 de ouro, 4 de pratas, e em 2015 eu fui a maior medalhista dos Jogos para Pan-Americanos. Uou! E aí algumas outras que eu tenho muito orgulho de falar. Olha você, olha você. Sou tudo eu, meu Deus do céu. Olha lá. E o seu esporte é? Atletismo, velocista. Velocista. Desculpa a minha ignorância. Velocista é o quê? 100 metros, 500 metros? Tudo prova rápido. 100 metros, 200 metros, 400 metros. No máximo, uma volta na pista, porque senão eu morro. Ou seja, você é de split. Exatamente. Tudo rápido, tudo rápido. Olha que legal você. Quantas conquistas. E você é super novinha. Você tem 25 anos. 25 anos. Mas antes tem que voltar.
Aham, um tantinho. Pessoas com necessidades especiais, errado. Erradíssimo. Erradíssimo. Tem que falar PCD, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, assim, se você tem uma dúvida, assim, como é que eu vou chamar aquela pessoa? Você pode chamar pelo nome. Tipo, qual é o teu nome? Verônica. Então você pode... Veja a deficiência não como algo incapaz, mas pela eficiência. Olha lá, porque a gente erra muito, né? E assim, infelizmente até o errar, fala assim, não tem informação. Cara, as informações estão erradas acerca da gente muitas vezes. Então a gente vê, por exemplo, o que é a Paralimpíada? Tem lugar no Google que fala assim, são para pessoas portadoras de necessidades especiais. Já tá errado aí. E aí a gente já começa, se o Google tá errando. Mas quem alimenta o Google são as pessoas, né? Exatamente. Então o Google nada mais é do que um reflexo do que as pessoas buscam. Exatamente. Por isso que eu comecei digitando o seu nome e você viu as maiores buscas. E aí a gente já começa a falar sobre, talvez, capacitismo. Que já tem aqui, a gente tá explicando. Porque quando a gente joga um Bolt, um Michael Phelps, uma Simone Biles, eles não ficam perguntando, tipo, qual é a cor da Simone Biles? Qual é o tamanho da mão do Michael Phelps? Qual é o número que o Bolt calça? Já aparecem as medalhas. E é isso que a gente quer. O Bolt, a primeira busca já é ele fazendo o arco dele. Exatamente, é ele correndo o tempo todo. E você, como que você entrou? Volta tempos, a sua deficiência qual que é? Eu tenho uma hemiplegia do lado direito do corpo. Hemiplegia? Hemiplegia, com H. Aqui. Desculpe, eu nunca tinha visto esse nome. É muito complicado. É uma paralisia total ou parcial de metade lateral do corpo, que veio... de um AVC que eu tive com 14 para 15 anos de idade. Mas era alguma coisa genética, não? Não, eu tô até pesquisando até hoje isso. Sério? E aí eu tive algumas outras cirurgias na minha vida. Uou! Uou, é muito doido, porque você entra no... É muito legal, você entra no Instagram da V Hipólito, é super fácil, e ela tem no destaque dos stories que é comece por aqui, que você conta a sua história, que é muito legal, que você conta quantas medalhas você ganhou, você meio que desmistifica de uma maneira extremamente humana, você fala, eu falo dos meus títulos, aparece uma galera falando que isso foi sorte, com 14 anos você teve o AVC, com 19, vai falando, e tumor na cabeça... Você fala disso tranquilamente? 3 tumores na cabeça. E agora eu tô no quarto. É assim. Gente, ela fala de uma maneira super leve. É porque assim, você tem problema? É leve. Você tem problema na tua vida? É verdade. Você tem? Tenho, pô. Eu também tenho. E aí, cara, eu vou me focar no problema? Não, vou ter que ir pra solução. É verdade. Eu choro, eu fico mal, eu quero desistir, eu tenho crise de ansiedade, já tomei muito remédio pra depressão. Só que, bicho... Eu sou atleta de altíssimo rendimento, eu prefiro ser muito mais do que o tumor. E eu odeio quando as pessoas sempre pra mim ficam, nossa, que superação. Eu tô superando o quê? Pra mim, eu gosto quando falam que eu sou um grande exemplo de resiliência. E aí eu também tive os outros mais de 200 tumores no intestino grosso, às vésperas das Paralimpíadas. E aí eu tive que retirar meu intestino grosso. E minha preocupação o tempo todo era, eu vou voltar a correr? Porque eu quero ganhar, eu treino para ganhar. Esse foi um dos motivos que você não está em Tóquio. Um dos motivos é exatamente o tumor agora na cabeça, que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Além de outras coisas que vieram do treino. Então, eu tava com as minhas 2 canelas com uma fratura, com uma tendinite nos 2 tendões calcâneos. Mas eu continuava treinando todos os dias, porque isso aqui é alto rendimento. Quando que você foi enquadrada em PCD? Quando que viraram pra você, ou na verdade eu acho que isso não é uma pessoa que fala pra você, e sim você se encontrar e você se encaixar. E por incrível que pareça... E se aceitar, porque tem gente que não aceita, né? Exatamente. No Brasil a gente tem mais de 40 milhões de pessoas com deficiência. Caramba! E cara, muitas vezes as pessoas, elas têm uma má formação no braço, uma amputação do braço, se esconde pra ninguém ver. Tem um atleta aqui, o Chitão. O Chitão é o 5º atleta mais rápido do mundo de todos os tempos. E é bizarro, assim, que antes ele escondia o braço dele e agora ele corre, é o 5º melhor atleta de todos os tempos. Olha aqui, que eu tenho uma matéria. Esse aí é o Johansson.
Vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. É vulgo Chitão, mas... Washington. Essa coisa linda. Olha que ele. Da CDD pro mundo. Então, mas quando que você assumiu, assim, que você falou, pô, eu sou uma atleta... Eu sou uma pessoa com deficiência. Então, quando eu tive o AVC... naquele momento eu já percebia um olhar de pena das pessoas que já me deixava com muita raiva. E o meu pai e minha mãe eles sempre falavam assim, ó, você não se deixe limitar por essas pessoas. Mas até aí eu não sabia que eu tinha uma sequela do AVC. Pra mim eu tive, eu ia ter que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, beijo, tamo junto. Porque deficiente pra mim na época, olha o preconceito, capacitismo. Era somente cadeirantes, amputados de braço ou de perna e cegos. Pra mim era isso, pessoas com deficiência. Eu era extremamente capacitista. E aí eu queria muito voltar a correr. Olha isso. Eu queria ser a menina mais rápida da cidade, de Santo André. Santo André. Essa cidade do futuro. E aí eu não conseguia voltar como era antes. Assim, as técnicas se tornaram mais difíceis, a corrida se tornou mais difícil. Não entendia o motivo. E aí um treinador na época falou pra mim, Verônica, por que você manca tanto? Por que você tem tantos espasmos? E eu não sabia. Eu só sabia pedir desculpas. Ele falou, não pede desculpa não. Pra mim, todo esse tempo, talvez você seja uma atleta paralímpica e não olímpica. Aí eu, mas eu, atleta paralímpico, eu tinha que ter uma deficiência. Então E você foi já só gostava então- de correr, você já... Eu sempre gostei do esporte. Mas foi só então que eu descobri que eu tinha uma deficiência física. E naquele momento... eu me aceitei porque isso fez total sentido pra mim. Eu queria ser a menina mais rápida da cidade, só isso. Mas isso foi em 2012 pra 2013. E aí em 2013 eu me tornei campeã mundial adulta. Estreante em campeonato mundial. E foi bizarro demais, porque aí quando eu ganhei o campeonato mundial eu só pensava, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí em 2014 eu ganhei tudo. E 2015 foi quando eu comecei a me ficar mais fraca e vi que eu tava perdendo muito sangue, que vinham de 200 tumores do intestino grosso. Só que eu só pensava, Paralimpíadas do Rio 2016, eu só pensava, eu vou estar lá, eu vou medalhar. E foi o que aconteceu, mas foi muito bastidor, muita história. Eu conquistei prata nos 100 metros rasos e o bronze no 400 metros rasos. Que legal. Dona Verônica, a medalha de ouro tem 556 gramas. Só um adendo. A medalha, tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos, elas são iguais. Muda o desenho. Mas a composição é a mesma. Igualzinha. A medalha de ouro tem 556 gramas. Compostas de 6 gramas de ouro, banhado com qual material? A, prata. B, estanho. C, chumbo. D, chocolate. Ai, meu Deus. Eu estou entre A e C e eu vou na... Prata. Muito bem! Eu nem tive dica! Uma menina que queria correr e aí descobriu, teve tantos percalços, paralisia, não sei o que, e aí luta, aí se assume uma atleta paralímpica e aí consegue competir nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas aqui no seu país, ganha medalha, sobe no palco. Imagina a cabeça, deve ser uma parada muito louca. É muito maluco. Assim, eu falo que quem tava aqui na Paralimpíada do Rio... Eu tava. Ai, moleque! Bicho, é privilegiado demais, mas ter subido no pódio e ter escutado todo mundo gritar o meu nome, e eu lembro que na hora que eu subi no pódio, eu ergui assim a cabeça e eu vi meu pai e minha mãe. E aí a minha família, ela tem uma origem muito, muito, muito pobre. Meus pais sempre trabalharam muito, meus avós sempre trabalharam muito, muito, muito mesmo. Seus pais, eles são de onde? Eles são daqui de São Paulo mesmo, não? Minha mãe é de Alagoas, de Mar Vermelho, e meu pai é daqui de São Paulo mesmo. Eles são atletas, não? Não, meu pai é atleta daquele que não sabe se tá correndo ou tá trotando. E ele corre, inclusive, eu vou falar que ele corre longas distâncias, mas ele sempre fala assim, no final tem sempre um churrasco e uma cerveja, por isso que eu vou. Eu sou tipo ele. É tipo ele. Eu sou tipo ele. Ou seja, o atletismo perdeu um grande atleta. Ai, meu Deus do céu. Sempre foi uma batalha, não só contra os tumores, as cirurgias, as lesões, né? Porque eu acho que é normal do esporte, ainda mais de alto rendimento, mas também os remédios. Exatamente.
E eu hoje não produzo mais os hormônios como uma pessoa, entre aspas, normal. Então, eu tenho doença... O normal não existe, isso é um capacitismo seu, tá? Não existe. Não existe gente normal. Todo mundo é normal, certo. só que na Ó, sua vendo? individualidade. Tá vendo? Todo mundo aprende o tempo todo. Nossa, mas quem diria eu falar isso? Seus pais, desculpa, você falou que eles são... Historiadores, agora aposentados, mas eles eram historiadores. Que legal. Professores de história do ensino público. Você tem, olha, do ensino público, É. guerreiros. Nossa, demais. E foi com eles que eu aprendi que educação, esporte, saúde e cultura são a base da nossa sociedade. É no que eu acredito, é pelo que eu luto. E você tem irmão? Eu tenho um irmão mais velho, o Otávio. Otávio. Cara, cadê? Não tem foto da sua família, tem dentro do seu Instagram? Não, tem, Ou você não- tem. Cara, aqui minha mãe e meu pai. Olha lá, cadê? Vamos ver aqui. Menina é chique, meu. Menina jogando aquele jogo da marca japonesa. A menina com aquela marca do símbolo assim. Menino, Da Nick. Olha aqui, eles seus são meus pais. Olha aqui. Ele está lá no Rio de Janeiro comigo quando eu conquistei a prata. Que legal. O meu irmão não foi porque ele estava trabalhando. Seu pai era padre. Meu pai foi e aí Como ele pegou. assim foi padre? E aí ele ainda pegou e gostava muito da minha mãe. E ele conta histórias. Mas conheceu sua mãe aonde, mulher? Na igreja? Na igreja. Sua mãe ia rezar? Então, eu falo que minha mãe deveria ser uma mula sem cabeça, né? Gente, imagina, a donzela vai na igreja, aí vai na parte da hóstia, seu padre, gatinha, você... Nossa. Minha mãe, ela ia no grupo de jovens da igreja. O meu pai, ele era da Renovação Carismática, e aí eles se conheceram, conversavam, claro, e por aí. E meu pai já sabia que gostava muito da minha mãe, e conversava com os padres que gostavam da minha mãe quando eu ainda era seminarista. E aí eles até trocaram meu pai de uma igreja para uma outra igreja muito longe. Pra se afastar da tentação. Só que ele falou que ele não esquecia da minha mãe. E que continuava conversando com ela. E ele disse que uma vez estava passando na frente de uma escola que estava assim, contrata-se professores de história. Aí ele falou, opa. E aí como para ser padre tem que estudar história, filosofia, sociologia, teologia, piriri, pororó, pururum. Ele entrou, perguntou, falaram assim, estamos contratando mesmo. E ele foi falar assim, não quero mais. Ele abandonou o seminário por causa da sua mãe. E aí um tempo depois ele e minha mãe se casaram. E o resto é a história da sua vida. E o resto é história, nem da minha vida, porque minha mãe queria ter filho, eu não conseguia ter filho, adotou meu irmão e assim que adotou descobriu que estava grávida. Uou, que história legal, é digna de uma novela das 8 da Rede Globo. Mas eles brigam todo dia. Normal. Eu vim todo cheio de dedos, falando, pô, Fernando, que triste, né? Você não vai estar em Tóquio. Pô, como é que é ela? Mas eu vou estar na Globo! Eu tô estudando muito Olha só. o tempo todo. E assisti a Olimpíada e o César Cielo ele disse uma coisa muito engraçada, que assim, quando ele tava competindo era mais fácil, que comentar, ele quer torcer, só que tem que comentar e fazer uma análise. E eu já me vejo assim, eu já fico pensando nos meus amigos, nas medalhas, já tô torcendo demais. Aí eu falei, eu tenho que ter cuidado pra não cometer gafe, porque eu sou a rainha das gafes. Ah, mas se for gafe, vira meme, meme. Aê, nós! Dizem que eles têm que repor todo dia os estoques de camisinha. Cara, mas vou te Porque contar o negócio uma lá é coisa. sinistro, a galera é atleta de peso. Vou mesmo. contar uma coisa, a gente tava no refeitório, aí eu fui lá num canto achando que era álcool em gel, era camisinha, tinha camisinha em todo lugar. Do refeitório? Refeitório, meu filho! Ah, é por isso que usam Deixa pra lá. Vamos lá. As coisas básicas, principais. Por exemplo, todos os tipos de deficiência estão nos Jogos Paralímpicos? Não. Por exemplo, lembra que eu te falei? Eu tenho perda auditiva, eu assumi recentemente. Posso dizer que eu sou um deficiente auditivo? Sim, né? sim, Sou um deficiente claro. auditivo. Eu poderia estar nas Paralimpíadas? Não, porque todo atleta paralímpico é um deficiente, mas nem todo PCD, pessoa com deficiência, é um atleta paralímpico. Os surdos, por exemplo, eles têm as surdo-olimpíadas, eles não estão na Paralimpíadas. Eles não se misturam. Basicamente. Mas amamos vocês. Podem ter pessoas com diversos graus de hemiplegia, É isso. mas não necessariamente todos podem entrar. Hemiplegia é o que você tem. Exatamente, no movimento paralímpico. Então vamos lá, todas as deficiências, é porque é um espectro muito gigante. Exatamente. Por isso que cada categoria... Vamos lá. Esportes que só tem nas Paralimpíadas. O goalball, ele é somente para deficientes visuais. A gente também tem... É bizarro, assim. O Brasil é uma potência no goalball.
O futebol de 5, Tá. que também é só na Paralimpíada, porque é um futebol de 5 no caso, e todos são cegos. Inclusive, o Brasil é uma hegemônico nisso, nunca perdemos. Beijos, mundo, beijos, É sociedade. mesmo? Exatamente. Caramba, o Brasil é uma grande potência das Paralimpíadas, né? O Brasil, tipo, no ranking seria o quê? Olha, e em Londres 2012, na Paralimpíada de Londres 2012, ficamos em 7º. No Tá. Rio 2016, ficamos em 8º, mas com mais medalhas no geral. E esse ano, estamos fazendo um bolão aqui, inclusive, um bolão. Mas eu acredito que a gente vai bater a nossa melhor marca histórica. Segunda pergunta. Os primeiros Jogos Paralímpicos, sob esse nome, né? Foram realizados em Roma, na Itália. Que ano aconteceu isso? A. Calma, meu filho, eu não dei resposta ainda. A. 1940. B. 1950. C. 1960. Ou D. 1970. Eu acho que ia ser 1960. Muito bem. Moleque. Olha só, Paralimpíadas 1960. Inclusive, tem um minutinho Paralimpíada pra você entender muito rápido, ó. Nossa, as Paralimpíadas são um exemplo de superação. Superação não, muito treino. As Olimpíadas acabam, começam os Jogos Paralímpicos. Tudo começou com um alemão, médico chamado Ludwig Guttmann. Ele reabilitava soldados feridos após a Segunda Guerra Mundial. Aí ele falou, pô, vamos pegar essa galera, vamos fazer uns jogos esportivos com eles. Primeira modalidade foi o tiro com arco. Começou pequeno, só pros britânicos. Aí em 1952 abriu para vários países. 1960, Itália. Nasceu aí os primeiros Jogos Paralímpicos. 400 atletas de 23 países. Depois, os Jogos Paralímpicos ficaram um tempão, 24 anos, sem ser realizado no mesmo lugar dos Jogos Olímpicos. Em 1988, em Seul, voltaram a ser disputados no mesmo país. E como diria a velocista, para-atleta Verônica Hipólito, não olhe para a deficiência, olhe para a eficiência. 1960 foi o primeiro ano das Paralimpíadas em Roma. Sempre teve esporte. Você falou que o goalball é exclusivo. O futebol de 5. Futebol de 5. Também temos a bocha. Paralímpica ou paralímpica, a mesma coisa, né? É a mesma coisa, mas preferimos paralímpica, porque é a forma correta de se falar. Ah, é? Exatamente. Então, com o novo acordo gramatical do português, se tornou paralímpica. E qual que é a diferença entre... Que é tudo junto, tá? Não tem hífen. Aí aqui, a bote que você falou, cadeira de roda. E deve ser muito difícil, porque cada categoria... Ó, eu vou voltando aqui na primeira Paralimpíada, 1960, tinham, se eu não me engano, eram uns 400 atletas. 400 atletas só de 20 e poucos países só. No Rio 2016 foram 4 mil atletas. 4 mil atletas. Em Tóquio esse ano são quantos mil atletas, você sabe? São muitos mil atletas. Muito. Ótima resposta. 253 atletas. Incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros. Calheiros da bote, que você falou que é um negócio assim. Guias do atletismo. Calma aí, vamos mostrar o Calheiros? Não, não é Renan Calheiros. Nossa, olha o que eu digitei, Calheiros bicha. Ai, meu Deus. Calheiros, bocha, paralímpica. Ótimo. Que legal. E eles não podem se conversar, tem que ser pelo olhar. Nossa, é uma calha mesmo. Exatamente. Que vai tipo fazer a... Olha. E aí tem as diferentes alturas, mas quem coloca a bola e escolhe qual vai ser a bola vai ser o atleta. Tá vendo aqui que ele tem um capacete e que aqui no capacete tem uma hastezinha? Ele que tem que colocar. Meu Deus. O calheiro só move a calha e coloca a altura da calha. Que louco! Então, ó, tudo isso... Então, vale sempre falar que não são todos PCD. Tem a galera que guia, calheiros, goleiros e timoneiros. Timoneiros também. Quais são os esportes que tem nas Olimpíadas e não tem nas Paralimpíadas? Que tem na Olimpíada e não tem pra... Nossa, saltos ornamentais, salto em trampolim... Ginástica olímpica. Ginástica olímpica... Nado sincronizado. Nado sincronizado... Ou seja, mais os artísticos, né? Exatamente. O que a gente tem mais do artístico é o hipismo, assim, que é em comum aos dois. Por exemplo, na natação, tem a natação paralímpica. Tem um espectro de S, que é swim. Ah, moleque! Tem o S1, S2, S3, até o S... Até o S14. 14. E cada S desse, os atletas são submetidos a testes. Exatamente. E aí eles são enquadrados
numa classificação. De acordo com a sua deficiência. Exatamente, de acordo com a sua funcionalidade, a gente fala. Ah, desculpa. Porque na natação, você vai ver, por exemplo, que tem pessoas sem o braço que vão competir com pessoas que não têm as duas pernas. Funcionalidade, eu gostei, porque é que nem você, no começo da entrevista, você falou, você olha pelo lado mais cheio do copo. Exatamente. Você E podia assim, ter focado nos seus problemas, como todas as pessoas têm problemas, você bem disse, mas você focou na solução. Tem um texto seu desse, não tem? Tem, inclusive, um tweet, moleque! E aí, inclusive, a funcionalidade a gente coloca assim: o que acarreta alguém não ter uma mão enquanto nada? E o que acarreta alguém não ter as duas mãos? E as duas mãos e as duas pernas? Mas e se for aqui perto do cotovelo? E se for acima do cotovelo? Então é um teste absurdo, são vários estudos. E hoje a classificação tem muita ciência. Então se está acontecendo é porque tem estudos por trás. Mas rola, tipo, por exemplo, vamos supor que você foi classificada, no seu caso, o que é? T37, o meu. Que é Track and Field. Moleque! Tem síndrome de Down? Tem na classe de intelectual, mas olha só. Na classe de deficiente intelectual, que não é doença mental, é diferente uma doença mental de uma deficiência intelectual, tem um QI menor. É abaixo de? 75. Então, se você tem, se é autista, se tem síndrome de Down, qualquer outra coisa que mostre que você tem um QI abaixo de 75, você está dentro da deficiência intelectual. Só para entender, só para situar, um QI alto é considerado 130. Então você falou abaixo de 75, então temos uma média aí, né? E assim, você vê que tem... E por que assim, abaixo de 75? A gente tem classificador que consegue explicar melhor. Mas aí passa a não entender estratégias, é mais difícil de entender treino, é mais difícil de entender a parte da dieta, entre tantas outras coisas. Sim, é muito mais difícil para ele. O Comitê Paralímpico Brasileiro paga. Ou seja, cada medalha que vocês ganham é uma motivação também, vocês recebem um... Exatamente. Que jogador de futebol ganha o Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, eles ganham a bola. Acho que se eu estiver usando a palavra errada, me perdoem. Modalidades individuais, ouro 160 mil, prata 64 mil e o bronze 32 mil. Uau! E na coletiva... Isso pode salvar a vida de um... E isso é acumulativo. E aí, no coletivo... Nossa, então 2014, 2016 você ganhou um dinheirão, hein, meu? Não, foi diferente a premiação. Tá rica? Ajuda aí. Você quer patrocinar o Google? Se vocês não quiserem me patrocinar, se vocês quiserem me patrocinar, eu aceito Verônica Hipólito, @Hipólito, passe meu telefone também. E aí o pessoal fica assim, mas deveria receber igual o Olímpico. Aceitamos, estamos juntos, estamos bem. Foi o primeiro comentário. É o que mais perguntaram. Só que assim, galera, a gente tem que entender que são patrocinadores diferentes do Olímpico para o Paralímpico, que só da Lei Agnello Piva, que é Que lei que é essa? Lei Agnello Piva. Agnello Piva. É o que? Municipal, estadual, federal? É da Rede do Esporte. Aqui, ó, Rede do Esporte, sancionada em 16 de julho de 2001, conhecida como Lei Agnello Piva. Isso significa que tudo que vocês apostam na Loteria Federal, uma parte vem para o esporte. Se eu não me engano, é 2,7%. Agora faz sentido quando você vai na loteria e faz a sua fezinha. Porque você automaticamente, sem saber, você está fazendo uma fezinha no esporte. Você está ajudando a gente. E 60% vai pro Olímpico e 40% pro Paralímpico. É um pouco mais que 60% pro Olímpico 60, e o 30 e tantos pro Paralímpico. Saquei. E a gente já começa a ter um ponto aí, sabe? O Paralímpico recebe menos. Ah, tá. Mas sabe administrar bem. Não tô falando nada aqui demais, não é uma crítica para ninguém. Eu falo que a gente tem um dos 5 maiores e melhores centros de treinamento do mundo. Você fala não, o mundo fala, né? O mundo fala, todo mundo fala que isso aqui é incrível. Que aqui onde nós estamos é incrível realmente. E eu pude comprovar, inclusive, se quiser ver dando um rolê aqui, elas fazendo um tour guiado. Link. Clica lá no link, tá super legal. E também tem no próprio site do Comitê Paralímpico Brasileiro, tem um tour guiado, não é isso? Virtual, não sei o que eles fizeram, justamente por causa da pandemia, porque tiveram que fechar. Viu? É super legal, vale a pena. Então assista os 2 vídeos, ó, tá na descrição do vídeo, ou então tá no link. Tá aí, se vira, você manja, né? Materializar na minha cabeça, visualmente também, presencialmente, o tal do legado.
Porque eu vi as mesas que foram usadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, eu vi os pesos, inclusive eu pude fazer um bíceps e um tríceps com um único negócio de 50 quilos, na verdade. O alterofilismo perdeu um atleta. Team Treta, meu. Aqui, ó, Team Treta Kids. O principal legado de todos não é o físico. Você sabe qual é? Qual que é? É o legado do exemplo. Opa, até a ovelha quis escutar aqui. É o legado do exemplo, porque aqui os atletas da base, os atletas de altíssimo rendimento, os atletas campeões, recordistas mundiais treinam no mesmo lugar o tempo todo e o Comitê Paralímpico Brasileiro o tempo todo está apoiando todo mundo porque a gente quer que o esporte paralímpico e o esporte em geral cresça. Terceira pergunta. Os Jogos Paralímpicos têm outro símbolo. São 3 arcos em vermelho, verde e azul, que representam o lema das Paralimpíadas. O nome desse símbolo é o agito. Exatamente. Os agitos ou agitos? Sei lá, agitos. Qual é o lema das Paralimpíadas? A. Espírito selvagem. B. Espírito acelerado. C. Eu falei B, né? C. Espírito em movimento. Ou D. Espírito livre, leve e solto. Sim, espírito em movimento, mas eu também sou livre, leve e solta. Tem um nome? Eu não sabia disso. Tem, é diferente, não são os arcos, os anéis, são os agitos ou os aguitos, dependendo de como Que é você diferente fala. daqueles 5 anéis das Olimpíadas, que cada anel tem uma cor, e são as cores que são permitidas em bandeiras do mundo inteiro. Exatamente. E cada argola significa um continente. E as cores dos aguitos é o vermelho, o verde e o azul. O azul, olha aí. Pega. São as cores predominantes da bandeira. Ou seja, é para isso? mostrar que no mundo inteiro sempre vai ter a diversidade. Cara, que coisa legal! Eu amo minha Paralimpíada, eu amo meu movimento. Obrigada, Senhor. Vê, obrigado, viu? Ai, foi um prazerzaço. Pesquisem sobre o movimento paralímpico e apoiem, seja na sua fezinha nas loterias, seja ajudando o comitê, seja impulsionando e seja postando e dando visibilidade para essa galera, não só quando eles ganham medalha. Beleza? Não precisa estar no Trend Topics para você ajudar a divulgar. O esporte acontece todos os dias, não é só de 4 em 4 anos. Nossa! Fiquem com o Papai do Céu até a próxima semana com mais um Vasculhando com André Vasco.